Olá, meu nome é Vinícius Matos. Minha matrícula é RM 370385. Sou aluno da pós-graduação em DevOps e Arquitetura Cloud, né? Nessa apresentação, vou demonstrar a implementação da fase 2 do Tech Challenge, onde é solicitado a evolução do projeto do Toggle Master para uma arquitetura baseada em microserviços, utilizando Kubernetes e Amazon AKS. Durante essa demonstração, vou apresentar a arquitetura da solução, o ambiente local, inicialmente solicitado no escopo do Tech Challenge, a infraestrutura na AWS, os testes solicitados pelo desafio e as decisões técnicas aqui que foram adotadas. Okay? Então, como está sendo compartilhado aí no vídeo, tem um desenho feito, né, por mim, baseado no escopo solicitado. Então, eu vou fazer uma breve apresentação aí dessa arquitetura e em seguida eu vou apresentar também um ambiente cloud, onde tem aí algum desses componentes, tá bom? Então vamos lá, o cliente ele vai acessar a aplicação através vai fazer uma requisição, né? E essa requisição ela vai passar por um load balancer da AWS, que é o LB. O load balancer então vai encaminhar essa requisição para o Nginx, o Ingress Controller, que vai ser o responsável por rotear essa requisição dentro do cluster Kubernetes. O Ingress então vai direcionar essas chamadas para o Evaluation Service, que vai ser o responsável por avaliar essas feature flags. Okay? Em seguida, e para reduzir essa latência, o Evaluation Service ele vai fazer uma consulta no Redis, que serve como um banco de dados de cache aí, para trazer respostas mais rápidas para as requisições. Após responder ao cliente, o evento então é publicado no Amazon SQS. Em seguida, o Analytics Service consome essas mensagens de forma assíncrona e vai gravar os eventos no Amazon DynamoDB. Como estão vendo aí, tem aí também no desenho os serviços de Auth, Flag e Targeting. Para cada um desses foi criado na Amazon um banco de dados PostgreSQL. Tá? Em seguida eu já vou mostrar todos esses componentes e aí a gente consegue ter mais ou menos uma ideia de como vai ficar o projeto ou como ficou o projeto. Tá bom? Então deixa eu alternar aqui para a parte da AWS. Pronto, eu tenho aqui já as abas abertas. Então vou começar aqui pelo Amazon Elastic Container Registry, que é onde contém aqui as minhas imagens, né? Logo mais eu vou rodar alguns comandos no terminal do meu Visual Studio, que está integrado aí com o terminal do Linux. Aí a gente vai ter mais acesso a mais informações relacionadas a isso. Temos aqui também o Amazon Elastic Kubernetes Service, onde eu tenho aqui, bom, os meus dois nós. Tem aqui os pods, enfim, todas essas informações aqui a gente consegue através do terminal obtê-las, né? Utilizando alguns comandos do Kubernetes. Só lembrando que toda essa informação eu consigo acessá-la via terminal do Linux, porque eu tenho configurado uma Access Key e uma Secret Key, o que me permite então fazer esse acesso via terminal. Né? Aqui no database, no Aurora e RDS, eu tenho aqui os bancos de dados que eu apresentei ali mais cedo na arquitetura, que são os bancos de dados que são direcionados, né, aos microserviços de autenticação, de flag e o targeting service. Né? E temos aqui também alguns eventos já pro DynamoDB, que eu já deixei aqui aberto para a gente visualizar de forma mais rápida. Tem aqui também o componente de filas, né, da AWS, onde eu tenho aqui meu Toggle Master criado para o projeto. E basicamente é isso. Então vou partir agora para alguns testes do ambiente local, que foi inicialmente solicitado no projeto. Né? Então eu tenho aqui já minhas 3 abas de terminal abertas, porque eu vou precisar de 3, inclusive vou ter que abrir mais uma para fazer alguns testes. Então vamos lá, eu tenho aqui esses comandos salvos
no meu relatório, então ao invés de digitá-los, eu vou simplesmente copiá-los e colar no terminal para agilizar esse processo. Tá. Então vamos lá, eu vou inicialmente verificar, não vou dar um compose up porque o ambiente ele já subiu, então vou dar um compose, docker compose ps-a, pronto. Então aqui a gente consegue verificar todos os microserviços que foram solicitados no projeto, né, localmente. Então aqui basicamente não tem muito o que detalhar. Poderia entrar em detalhamentos, mas não foi o pedido no projeto. Então vou me abster do resto o resto das informações, né? Que mais? Vou também aqui trazer informações sobre o meu Kubernetes local, que ele através dele eu consegui subir as minhas imagens para o registry da AWS, né? Então vou usar aqui esse comando para pegar todos os meus nós inicialmente e em seguida todos os pods do meu namespace toggle master. Oh, perdão que copiei errado. Pronto. Oh, deixa eu selecionar aqui, botão direito, copiar. Pronto, melhor. Deixa eu abrir aqui nesse outro terminal. Pronto, portanto eu tenho aqui os meus dois nós e tenho aqui todos os meus microserviços, ok? Vou mostrar aqui os services que eu tenho criado para esse ambiente. Deixa eu fazer um reset nessa primeira aba de terminal aqui. E dar um paste. Não é esse comando mais uma vez. Pronto. Ora, aí está, todos os meus services. Então, cada microserviço aí vai possuir um Kubernetes Service responsável pela comunicação interna aí entre os componentes dessa aplicação. Ok? Vou mostrar aqui o ingress, né, vai ser que vai me mostrar o endereço do load balancer. Só um momento que eu estou copiando aqui o comando e vou colar. Como a gente consegue ver aqui, eu tenho o endereço aqui da Amazon. Em seguida, eu vou fazer aqui ó, um curl para a gente testar esse ingress, né? Conforme foi solicitado no projeto. Deixa eu dar um curl aqui nesse terceiro terminal. Ok, a gente consegue ver que ele chegou lá e obteve a informação, né, lá no endpoint. Nesse caso, o acesso aí, externo ocorreu através do Nginx, né, do Ingress Controller. Enfim, esse aqui é aquela parte onde o cliente ele vai fazer a requisição, a chamada, né, e vai passar pelo load balancer da AWS, que vai encaminhar essa requisição então para o Evaluation Service. Esse é o resultado, portanto, do Evaluation Service. Vamos passar então agora, vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui um teste de carga no HPA para o Evaluation Service agora. Deixa eu dar um clear aqui, nesse primeiro terminal. Então, deixa eu colar esse comando aqui para monitorar os pods do HPA. No segundo terminal, eu também vou dar um clear e vou monitorar todos os pods no namespace toggle master. E agora, essa parte aqui é super importante, porque é através dela que a gente vai fazer um teste de carga. Esse teste de carga basicamente vai consistir em fazer com que o CPU passe de 1%, que é o que a gente está vendo aqui na coluna Targets, passar para um threshold de no mínimo 70%. Fazendo isso, vai haver um escalonamento dos pods, né? Esse é o objetivo. A quantidade mínima configurada são 2 e a quantidade máxima de pods são 5. Né? Então eu vou abrir
Ah, não. Aliás, deixa eu dar um clear nesse terminal. Clear. Vou colocar aqui o comando para fazer o teste de carga e logo em seguida a gente já vai começar a ver aqui que o processamento vai aumentar. Eu vou criar mais um, vou dar mais um split e vou colocar mais um para rodar. Vou esperar mais um momento aqui para ver se já começa a aumentar a quantidade de CPU. Ainda nada. Ainda estão pedindo para a gente ser paciente aqui, né? Vamos ser paciente, então. Pronto. Já temos. Não precisa nem rodar mais nenhum teste. Aqui, como podem perceber, o threshold ele foi além do mínimo necessário, que são 70%. Ou seja, ele já está recriando aqui no segundo terminal. A gente consegue verificar aqui na terceira coluna que ele está criando aqui os containers. Tá? Se eu expandir esse primeiro terminal, eu vou ver que a minha quantidade de réplicas ela está aumentando. Ou seja, o mínimo são 2 réplicas, ela já foi para 4 e o máximo são 5. Né? Então, esse teste aqui foi válido. Eu vou cancelá-lo porque isso aqui pode demorar um pouquinho. E esse daqui eu vou fechar para não poluir muito a minha tela. Né? Então, agora a gente vai fazer um teste assíncrono. Vou enviar algumas mensagens de forma manual para o SQS, né, para a fila do SQS, para a fila do SQS. E em seguida a gente vai dar uma olhada nos logs também relacionados a isso, ok? Então eu vou cancelar aqui também, vou limpar essa tela aqui, clear. Essa aqui também eu vou cancelar, então clear. Vou colar aqui. Isso aqui é uma quantidade um quanto grande de requisições de eventos, né? E, enfim, eu estou copiando aqui novamente o comandinho salvo. Vou colocar nesse segundo terminal para monitorar o HPA novamente. Eu imagino que não vai ter um nível de processamento tão alto. Basicamente eram os mesmos comandos. Poderia ter deixado aberto, né? Mas enfim. Ok. Não está tendo um grande nível de processamento aqui. Eu vou partir então para a coleta de logs aqui do Analytics Service. Deixa eu copiar aqui. Eu vou pegar as últimas 30 linhas mais atualizadas e trazer para a saída. Deixa eu cancelar. Qual que eu cancelo? Vou cancelar esse daqui. Deixa eu dar um clear. Colar. Ok. Então, basicamente, o que eu estou fazendo aqui é pegando os logs, né, como eu havia dito, os 30 logs, linhas do log desse Analytics Service mais recente. A gente consegue ver aqui pela data, que é a data de hoje. Infelizmente, estou entregando o trabalho fora do prazo. E esse aqui, horário, provavelmente é do servidor da AWS, né? Agora, vou mostrar o DynamoDB. Ok. Com esse comando, como eu disse inicialmente, eu já tenho configurado aqui meu Access Key, meu Secret Key, o que me permite então obter informações ou rodar comandos do Shell, né, da AWS, no meu próprio terminal. Então eu vou rodar esse AWS aqui, esse comando da AWS Dynamo Schema aqui, para mim trazer aqui informações de eventos persistidos no Amazon DynamoDB. Demora um pouquinho. E depois em seguida eu vou apertar aqui, vou baixar um pouco o resultado, apertando a minha tecla do teclado.
para a gente ver que há vários dados persistidos aqui. Será que eu não estou autenticado? Ah, estou autenticado. Então, como a gente pode ver aqui, tem já vários eventos aqui. Então, essas informações também podem ser vistas pelo console da AWS. Vou fechar isso daqui. E, bom, eu acho que a apresentação, pelo menos da infraestrutura, é isso, né? Então, eu acho que eu vou partir agora aqui o motivo da escolha da escalabilidade do Analytics, né? É, para o Analytics, né, do Analytics Service, foi escolhida a utilização do HPA, que é o Horizontal Pod Scaler, baseado em CPU. Essa solução aí utiliza os recursos nativos do Kubernetes, né, compatível com o ambiente disponibilizado pela AWS Academy e atende os requisitos do desafio. O HPA monitora continuamente a utilização de CPU, dos pods, e aumenta e reduz automaticamente a quantidade de réplicas conforme a carga do processamento, né? Então, eu vou explicar aqui mais ou menos a razão de ter usado esses databases, né? Nessa arquitetura, portanto, foi utilizado aí o Redis, foi utilizado aí o Postgres, né? Então, foram utilizados aí, acho que 3 tipos de tecnologia diferentes, o DynamoDB, então 3 tipos de tecnologia diferentes de armazenamento, cada um com seu propósito específico. O Postgres, então, para armazenar os dados relacionais dos serviços do auth, do flag e do target. O Redis vai atuar mais como um banco de dados de cache para o Evaluation Service, né, reduzindo aí a latência e trazendo um resultado mais rápido. O DynamoDB, nesse caso, para armazenar os eventos processados pelo Analytics Service, sendo mais adequado para grandes volumes de eventos, né, devido à escalabilidade horizontal, né. E, bom, para finalizar, não para finalizar, mas quase para finalizar, os desafios encontrados, né? Eu acho que o principal desafio aqui foi integrar esses 5 microserviços de forma independente, né? Configurar também o ambiente local utilizando o Docker Compose, porque ter que configurar isso tudo praticamente na unha, apesar de que há um serviço, depois de configurado um serviço, é um Ctrl+C, Ctrl+V nos demais. Implantar a aplicação no Amazon EKS, né, e configurar o Nginx Ingress Controller e integrar todo esse fluxo aí assíncrono entre o Evaluation Service, Amazon SQS e o DynamoDB. Isso aqui também foi um grande desafio porque, enfim, isso aqui nunca funciona de primeira, então tem sempre esses ajustes que são necessários serem feitos e inclusão de parâmetros em vários arquivos de YAML, como vocês estão vendo aqui no meu projeto do TechLab Fase 2 aqui, vários desses arquivos aqui tiveram que ser editados e reeditados inúmeras vezes para chegar nesse resultado final. Né? E finalmente para encerrar, né, nessa apresentação aí demonstrei o ambiente local com Docker Compose, a implementação da solução no Amazon EKS e o funcionamento do Nginx Ingress Controller, a geração de carga sobre o Evaluation Service e o processamento assíncrono utilizando o Amazon SQS, a persistência dos eventos via DynamoDB e a escalabilidade automática dos microserviços utilizando a Horizontal Pod Autoscaler, né, o HPA. Né? E, bom, acho que é isso. Obrigado e até mais.